Fala pessoal, na Bíblia tem uma passagem muito legal onde Pedro pergunta para Jesus, isso está em Mateus 18, 21. Pedro pergunta para Jesus se devemos perdoar até 7 vezes. E nessa passagem Jesus fala que não devemos somente perdoar 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. E essa passagem é muito interessante e muito didática, porque nesse ponto ela está tratando do perdão, que nós devemos perdoar os nossos inimigos e as falhas inúmeras vezes. Mas eu quero aqui fazer uma analogia com você para falar de um ponto muito importante nos dias de hoje, que é a tal da resiliência. Olha só. Já que você vai entender, fica até o final comigo que eu vou te explicar qual que é a ligação dessa passagem com a resiliência. E a resiliência é uma característica dos materiais onde ele, após sofrer uma pressão, uma deformação, após passar por uma situação difícil, esse material consegue retornar para sua condição original. Então vamos falar, por exemplo, o metal. O metal, ele é muito resistente. Se você pegar e amassar o metal, ele vai ter ali aquela resistência, ele vai ser duro, ele vai ser forte, mas uma vez que você amasse o metal, ele não volta mais à sua forma original. Então ele é resistente, porém não resiliente. Agora, para dar um exemplo muito claro, uma esponja ela é resiliente, porque você pode dar uma pressão nela, ela sofre uma deformação e quando você solta, ela volta para a sua condição original. Então, isso é resiliência. E sobre isso que nós vamos tratar hoje nesse vídeo. Eu espero que essa mensagem que está saindo aqui do meu coração para você, ela possa te ajudar, te transformar, ou quem sabe uma palavra que eu disser aqui possa despertar um insight para você, do meu coração para o seu coração, e desejo que ela seja motivo de bênçãos na sua vida. Então, a resiliência é muito importante e fundamental para que a gente consiga atingir qualquer objetivo nessa vida. Porque se você é como metal, bruto, forte, valente, mas quando você passa por uma dificuldade, um problema, uma situação, você se deforma e não consegue voltar rapidamente ao estado original, você está perdendo oportunidades. Como diz lá o Rocky Balboa no filme, né? Não importa quantas vezes você cai, importa sim quantas vezes você levanta. E nesse caso tem que levantar mais rápido e, se possível, melhor. Inclusive, essa questão de ficar melhor após uma deformação é um dos conceitos principais do livro Antifrágil, né? É bem legal, recomendo essa leitura. Nessa leitura Antifrágil, ele diz que existem aquelas situações onde há o frágil, aquilo que se quebra, há o robusto, como o metal, né? Que o metal, ele, uma vez que você quebrou, ele aguenta, mas uma vez quebrado, uma vez deformado, ele não volta mais à sua situação original. Existe, de acordo com o livro, o antifrágil, que é um conceito bacana, que é aquele que quando passa por um problema, ao invés dele somente retornar para a sua situação original, ele melhora. Então imagina um músculo, por exemplo. O músculo é um exemplo de um sistema antifrágil, porque se você oferece uma carga para o seu músculo e ele é estressado, ele chega num ponto ali de dor, depois ele vai ficar melhor, ele vai aumentar de forma, de tamanho, ficar mais resistente. Então a musculatura seria um exemplo de um sistema antifrágil. E o autor usou esse nome no livro lá porque ele não tinha, segundo ele, não há uma palavra que traduza, que seja o antônimo de frágil. E não é robusto. Frágil, para ele, o antônimo é antifrágil.
Mas falando da resiliência, nós temos alguns pontos que podemos trabalhar na nossa mentalidade, no nosso dia a dia, para que a gente seja uma pessoa, sabe, que aguenta, que sabe lidar, sabe lidar com essas situações, passa por pressão e não se quebra. Não fica, ai, coitadinho de mim, ó vida, ó céus, ó azar. Se você conhece essa frase, tá entregando a sua idade, hein? Então eu não vou nem explicar, porque quem entendeu, entendeu. Ó vida, ó céus, ó azar. Então, se você quer saber como podemos ter macetes de chegar nessa resiliência, fica comigo. Bom, o primeiro ponto é que nós temos que ter aceitação da situação. Você precisa entender e aceitar que o momento que você está passando, que naquela situação não é o ideal, mas que quando você identifica o problema, quando você traz ele à tona, quando ele vem para a consciência, fica mais fácil, é o primeiro passo para que você consiga trabalhar essa situação. Então, diante de uma dificuldade, diante de uma situação na sua vida que está te causando desconforto, está te deixando insatisfeito, o primeiro passo é você aceitar e tentar de alguma forma localizar. Porque quando você conhece o inimigo, quando você sabe o que é que está te fazendo mal, fica mais fácil de você trabalhar, porque agora, identificando e aceitando que há algo de ruim que precisa ser melhorado, você vai fazer estratégias para que essa situação seja superada. E quando você identifica e você faz esse mapeamento, identificando e aceitando que há um problema, o próximo passo é você olhar esse problema sobre uma perspectiva positiva. Isso envolve várias questões que nós vamos tratar nesse canal, que já tratamos, então pode procurar aqui no nosso conteúdo que você vai ver, mas aceitação, olhar essa situação por um ponto de vista positivo e construtivo é fundamental. E quando você está com uma atitude positiva, sabendo que, bom, tem um problema, já aceitei, essa situação precisa ser melhorada e agora eu vou olhar por uma perspectiva onde eu vou buscar soluções, você começa a resolver esse problema, porque o primeiro passo já foi dado. Uma jornada de 100 km inicia com o primeiro passo. E como é que você pode olhar sobre uma perspectiva mais positiva? Primeiro passo, que você deve absorver, deve implantar na sua vida rotineira uma rotina de gratidão. Gratidão por quê? Toda situação que é trazida para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, ela primeiro foi permitida por Deus, ela está na sua vida não por quê, mas para quê. E toda dificuldade vai ser um objeto, vai ser um caminho de transformação na sua vida, para que você se transforme naquilo que você deve e precisa ser para amanhã. Então, a gratidão é fundamental para que você identifique que, bom, há uma situação ruim e essa é uma situação que, apesar de eu já ter aceitado e estar olhando por um ponto positivo, eu vou ter uma mentalidade de gratidão e olhar sobre um ponto de vista positivo, porque eu sei que eu não recebo de Deus um fardo maior do que aquele que eu posso carregar. Então é difícil, é complicado pensar dessa forma quando nós estamos no olho do furacão, no meio do problema. Mas em tudo dai graças e saiba que se você está sendo testado nessa situação é porque você tem que melhorar
né? Tem que utilizar aquilo como uma matéria-prima para se transformar em uma pessoa melhor. Segundo, é que durante essa mudança, essa transformação, olhando por uma perspectiva positiva, você precisa celebrar pequenas vitórias. Você precisa comemorar cada conquista. Nem que seja você olhar no espelho e, sabe, se transmitir para você mesmo gratidão, amor, um sorriso, pequenas atitudes, pequenas celebrações, fazer algo de prazeroso para você, uma sobremesa que você gosta, um prato que você gosta. Você precisa celebrar esses pequenos momentos, porque você vai implantando e criando na sua vida uma rotina que vai te transformar em uma pessoa com uma perspectiva mais positiva. E além disso que eu falei, é importante que você tenha em mente um propósito. Quando você está enfrentando uma situação de dificuldade, se você sabe o porquê está passando por aquilo, se você sabe onde aquilo vai te levar, ou seja, se a situação que você está faz parte de algo maior que é o seu propósito, você consegue enfrentar essa situação com uma mentalidade mais otimista. Posterior a isso, depois que nós já identificamos esses problemas, aceitamos ele e já temos uma atitude positiva sobre uma perspectiva construtiva, onde a gente aplica uma mentalidade de crescimento, quer dizer, o que eu posso me aproveitar disso para me desenvolver e para crescer, nós temos que ter foco. Foco nos seus objetivos e nas suas metas vão definir se você vai ser uma pessoa robusta, frágil ou com resiliência. Quando você tem foco no seu objetivo e você vai construindo ações que vão, mesmo ante as dificuldades, te levando mais próximo do seu resultado final, você vai celebrando pequenas vitórias ao longo do caminho e isso vai te transformando em uma máquina de execução. Você vai ficando mais otimista e mais próximo, porque você está vendo resultados daquilo que você está fazendo. E dentre as formas de você traçar é a questão da prioridade. Você deve priorizar ações que vão te levar para mais perto do objetivo que você quer realizar. Então priorize aquilo que é mais importante e faça o que é mais relevante primeiro. Depois, você precisa ter um plano. Então planejamento é fundamental para que você consiga manter o foco. Do contrário, você vai se pegar em devaneios, você vai estar fazendo ações que vão te desviar do seu foco e é muito fácil nos dias de hoje você se desconcentrar, perder a atenção por causa de redes sociais, postagens, notificações que não param de chegar. Então, tenha um planejamento de execução e saiba o que é junto de importante para você aquele dia, o que significa sucesso para você naquele dia. Então, trace pequenas metas intermediárias para que você consiga seguir o seu plano e vá fazendo o que tem que ser feito, que você traçou, para que você consiga se manter no foco. Se manter no foco é uma estratégia, é uma técnica, é uma opção, é uma escolha que você faz. E quando você tem essas etapas muito bem definidas, sabendo o que tem que ser feito, priorizando e tendo esse planejamento, fica mais fácil de você conseguir se manter na linha. E tão importante quanto é persistência. Como nós falamos na passagem bíblica de Mateus 18, 21, em que Pedro pergunta para Jesus se ele deveria perdoar 7 vezes,
e Jesus diz que ele deve perdoar não só 7, mas 70 vezes 7. No meu livro, que eu escrevi com muito amor e carinho para vocês e recomendo a leitura, que é o livro Destravação, que eu ensino técnicas e formas como você consegue vencer a procrastinação indo para cima. E para cima eu criei essa sigla, que eu sempre usei essa palavra na minha vida, e eu transformei ela em lições práticas, que para você ir para cima, você precisa executar ações contínuas, imediatas e massivas. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Então, no meu livro, eu uso essa passagem para exemplificar que, assim como Pedro aprendeu de Jesus que ele deve se manter perdoando pelo tempo necessário, a persistência é a mesma coisa. Eu falo nos meus treinamentos, nas minhas palestras, quando eu sou chamado para treinar time de vendas, para falar com a liderança, que nós precisamos fazer o que tem que ser feito com foco, com planejamento, com estratégia, seguindo um propósito fundamental, sabendo por que estamos fazendo aquilo, porque quando você tem visão clara da recompensa, quando você tem a visão clara de onde vai chegar e que a chegada é um objetivo que vale a pena ser buscado, todo o caminho vira apenas um meio, não importa as dificuldades. Então, essa passagem nos lembra que assim como nós temos que perdoar sempre, nós temos que nos manter em ação e ser persistentes fazendo até. Faz até. Faz até você conquistar aquilo que você quer. Faz até você conseguir o seu objetivo. Faça até você se sentir orgulhoso e feliz com você mesmo. Faça até a sua família, os seus amigos, as pessoas no seu entorno engolirem as palavras dela que diziam que você não ia conseguir, que você não sabia fazer, que você não ia dar certo. Faça até você se sentir orgulhoso de você mesmo. Fazendo até, ninguém te para. Ray Kroc, no filme do McDonald's, diz lá, né, que nada supera a persistência, nem o talento. Então, se você se manter persistente, se você não ficar de mimimi, se você ter noção do seu valor, se você saber que você é uma máquina, que você é um ser perfeito de luz, criado por Deus, e que nenhuma dificuldade está na sua vida que não seja por permissão de Deus, é porque Ele sabe que você aguenta. E Ele sabe que você precisa passar por isso para que você chegue nos seus objetivos finais, que é o resultado que você tanto desejou. Ninguém passa por aquilo que está passando sem motivo. Tudo tem um para quê. E se você se manter persistente e fazer até, e indo para cima, você vai com certeza ser cada dia mais uma pessoa resiliente e o mundo sabe reconhecer isso. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, da minha vida para a sua vida, muita luz, paz e prosperidade. Pra cima!